Olá, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui novamente a falar do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pelas maravilhas da criação do mundo e tudo que há, de tudo que Ele faz por nós. Nós estamos aqui nesse mundo, e estamos aqui agradecidos a Deus pela salvação em Jesus Cristo. Então, por isso nós o adoramos, Senhor Deus dos Exércitos, pela salvação do teu Filho amado, através do teu Filho amado que morreu por nós, que éramos descrentes, ó Pai, e passamos a conhecer a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Davidson de Freitas e hoje eu quero trazer uma mensagem interessante, muito especial para vocês. Está lá em 2 Coríntios 4:4, que diz o seguinte, 4. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então esse é o texto de 2 Coríntios 4:4, na Nova Versão Internacional, para que nós possamos saber literalmente qual que é o texto hoje. 2 Coríntios 4:4. Foi no final, gostou, que vai dar um like também. Você dê o seu testemunho, se essa mensagem trouxe alguma coisa para melhorar o seu conhecimento e a sua relação para com Deus. Então a introdução nossa é a seguinte: o pior cego, é aquele que não quer ver. O cego, que não quer ver. Esse dito popular refere-se à cegueira física, que é localizada nos olhos da pessoa, dos seres humanos, impedido de enxergar por algum motivo. Deixa enxergar e deixa de... Essa é a cegueira física. A pessoa enxerga, não enxerga nada, não vê ao seu redor. Ela não tem condição de ver o que se passa. Agora, a cegueira espiritual, essa aqui é a mais perigosa. Vai além da física, porque ela abrange o próprio entendimento. Ela abrange o interior da pessoa para com as coisas. Caso seja limitado, a sua própria capacidade, e sem conhecimento da palavra de Deus, será certamente cheia de erros e enganos. O que é cegueira espiritual? Não conhece a palavra de Deus, não conhece nada, fala que a religião é isso, que é aquilo, mas não conhece, nunca leu a Bíblia, vai na igreja, mas vai lá, o padre fala, ela não vai lá e confere na Bíblia, vai lá na igreja, pastor fala, também não faz igual os berianos, vai lá e confere, aprende, chega em casa, lê a Bíblia, lê os comentários, lê alguns comentários, algumas pessoas falando. Então essa cegueira espiritual, E a palavra de Deus em Provérbios 3:5 diz o seguinte: confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Então o que é cegueira espiritual? É que você confia no seu próprio entendimento e fica cego, porque você não vai entender nada, você lê aquilo ali e não entendeu, não procurou ler a Bíblia. Tem uma coisa para ler a Bíblia, não adianta pegar um negócio, esse versículo aqui, Provérbios 3:5. Você tem que saber que Provérbios 3 fala, é texto. Tudo e qualquer, se pegar um texto separado do contexto, não vale nada. Então é o seguinte, dizem, texto sem contexto nada vale. Então, quando você estiver lendo a palavra, igual nós estamos lendo aqui, 2 Coríntios 4:4, você tem que ir lá no 2 Coríntios 4 e ler todo o capítulo 4. Aí você vai entender que o versículo 4, que é capítulo 4, versículo 4, refere a alguma coisa. Então, texto sem contexto é pretexto. Amém? Então, é o seguinte... O que nós temos para falar disso aí? Jesus Cristo é a luz do mundo. Isso aí nós todo mundo já sabe. Já falar lá em João 8:12, falou-lhe, pois, Jesus, outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz do mundo. Não andará em trevas, que treva? Jesus é a luz do mundo? É a luz espiritual, De noite é de noite. Jesus está de dia, de tarde, de noite, de todo instante. Mas a luz do mundo quer dizer a luz espiritual, para esclarecer sobre o que nós estamos fazendo aqui, por que você nasceu na família tal, por que você vai morrer um dia. Então, Jesus é a luz do mundo, ele vem esclarecer tudo que nós precisamos saber para podermos falar por que nós estamos aqui. Então, Jesus fala, eu sou a luz do mundo. Onde que ele fala isso? Nós já falamos sobre essa história. Logo após ser batizado por João Batista, Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto.
e foi tentado pelo diabo. Após 40 dias e 40 noites de jejum, ele teve fome e venceu todas as artimanhas apresentadas pelo diabo. Jesus, depois de ser batizado por João Batista, foi conduzido até o deserto para ser tentado pelo diabo. Olha que interessante. Ele passou 40 dias, né, no deserto, sendo tentado pelo diabo. E depois que ele venceu, nós sabemos a história da vitória sobre o diabo, Cristo passou a usar a expressão eu sou. Pode ver na Bíblia. Todas as vezes que ele se referia a si mesmo, assim Jesus deu início ao seu ministério de redenção do homem caído. O homem caído é um homem que pelo pecado adâmico. Então, eu sou a luz do mundo, Jesus diz. Ser a luz do mundo a Jesus significa que Jesus passou a ser aquele que daria a vida a todos que o seguem. Ele já deu a vida por nós. Ele mostrou, né? Ele morreu por nós. Todo mundo sabe aquele sacrifício na cruz. E o principal não é a morte de cruz, o principal é a ressurreição. Aí que ele venceu Satanás, que ele venceu a morte eterna. Então, passou ser a luz do mundo significa que Jesus, né, dá a vida para todos que o seguirem. Ao falar aos seus discípulos, Jesus dizia: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9:5. Enquanto estou, porque ele ficou 33 anos só, né? Enquanto estou, eu sou a luz do mundo. Só que depois, agora, né, nós o temos como pela fé naquilo que ele escreveu, naquilo que ele passou, daquilo que ele demonstrou. Então Jesus já dizia, né, está lá em João 9:5, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Assim como o sol é para o sistema solar o centro da luz, né, e do calor, da vida e de tudo, da fertilidade, Jesus é a luz verdadeira de Deus, né, que ilumina todo homem que vem do mundo, que está em trevas, cujo proprietário do mundo é o diabo. Então, quando você não tem nenhuma religião, não adianta você estar e falar assim, eu sou isso, assim, e acredito em Deus. Não basta. Depende do Deus. Aqui está escrito Deus minúsculo. Deus minúsculo é diabo, não é Deus maiúsculo, Deus de Abraão, o Senhor, com S maiúsculo, o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, de Jesus Cristo, é o Deus maiúsculo, não é o Deus minúsculo, não. Então, refletindo a luz de Jesus, não basta você conhecer a luz de Jesus, saber, ler e tal, você tem que conhecer, você tem que literalmente refletir a luz de Jesus. Nós cristãos, nós refletimos a luz de Jesus em nossa vida, iluminar o caminho de verdade para aqueles que estão em trevas. Como é que você demonstra que o Jesus que você serve, né, é o Jesus que o seu vizinho que não te conhece, o seu amigo, a pessoa vai seguir? Pelo seu testemunho. Não adianta nada falar que vai à igreja, que tal, péssimo testemunho, né? O olho malicioso em alguma situação, e em outras situações vai na igreja, fica brincando, não presta atenção. Não é um péssimo testemunho. Falar que é cristão, que é crente, que é católico e não testemunhar nada, não vale nada, né? O diabo gosta muito disso, ele bate palma, porque olha lá, aprendeu tudo e não pratica nada. Então, refletindo a luz de Jesus, é exatamente isso, né? O cristão deve demonstrar que está andando na luz de Deus, na luz de Jesus, através das suas ações e seus testemunhos, principal testemunho. Não adianta nada falar e não dar testemunho de coisas, nada que faz de bom. O significado de ser a luz do mundo é justamente que o mundo, esse aqui, cada dia é pior, né? Está em trevas. E o cristão tem que ser diferente, né? Você vai à igreja católica, você tem que mostrar que você é um católico, que você segue a Jesus, né? Que você ama o Senhor Deus. E o evangelho, mais ainda, também tem que demonstrar, né? Porque ele, né, não adianta ir à igreja, todos os cultos, né, no caso do evangelho, todos os cultos, tal, e não demonstrar mudança alguma. Ninguém sabe, fulano de tal. Não existe cristão 007, não, aquele oculto, não. O cristão tem que demonstrar que é cristão, né? Eu vou contar um testemunho rapidíssimo. Esse dia eu estava andando na parte da manhã, indo para a fisioterapia que eu faço, quando atravessei a rua, estava andando assim, literalmente,
chegaram 4 jovens, um muito grande, um negro, grandão, quase um novinho, e um outro também, cabelo amarelo, e 2 menores. Aí eu andava assim, ele andava junto comigo, eu andava junto comigo. Eu peguei, parei e falei assim, algum problema? Olharam assim para mim e falaram, não, por quê? Nada. Por quê? Se você vai me dar um tiro? Eu falei, não, eu vou orar por você. Quando eu falei orar por você, o mais alto, esse que estava comandando os 4, né? Virou e falou assim, orar? E saiu correndo, literalmente correndo. E eu saí andando atrás dele, repreendendo, sangue de Jesus tem poder, que Jesus abençoe e proteja você. E eles ficaram, a palavra orar por você. O que eu podia falar naquele momento? Quem falou aquilo? Foi Deus que colocou na minha boca. Porque eu falei, o que foi, menino, que você está querendo comigo, que você está querendo me salvar? Olhei assim, e Deus falou na minha boca, eu vou orar por você. Esse testemunho é um reflexo de quê? Da presença de Deus. Porque senão, eu vi nitidamente esse espírito de confusão, demônios. E, infelizmente, né, tudo adolescente, mas já eles estavam praticando, assustando a pessoa, querendo tomar celular. Então eu vi literalmente isso aí. É um testemunho que eu dou da presença de Deus na vida. E aconteceu, eu falei, glória a Deus por tudo isso. Então, você deve refletir a luz de Deus. Isso aí que falou na minha boca lá, vou orar, porque na minha boca sai a palavra é orar mesmo, nós estamos em oração. O que é orar? É falar com Deus. Só Deus, tenha misericórdia dessas crianças, Senhor, protege, livre desse mal. E o menino, por algum motivo, eu creio que é oriundo de igreja evangélica, desviada, foi criado na igreja, porque a palavra orar, então foi o demônio, literalmente também, e posse dele. Orar é uma palavra que repreende todo e qualquer mal. Então, o que nós temos? Nós temos que mostrar que nós somos cristãos. Então, não adianta, né? O tema hoje é o cego em seu próprio entendimento. O cara sabe tudo, vai à igreja, já leu a palavra de Deus, sabe tudo, mas não demonstra nada. Então ele é cego no entendimento, ele não entendeu nada daquilo que ele leu, nem procurou entender. Que hoje na internet, né, você clica aí, pastor Davidson Dias de Freitas, Davidson de Freitas, pastor Davidson, né, eu tenho um blog que chama Vivendo em Cristo, ano 2023, ano que vem passar 2024, tem tudo que você quiser saber, tem 92 assuntos, tem demonstrações de todas as formas, tem vídeos, tem tudo, de vários pastores, não é só eu não, eu tenho lá uns 45, 50 artigos meus ou mais, um pouquinho. Mas eu publico toda semana artigos de vários pastores, várias pessoas, aqueles pastores cujo eu sei o nome, que de algum motivo eu localizei o nome, eu coloco lá. Quando eu não coloco a autoria dele, mas se algum pastor que porventura viu lá o assunto dele, não tem, mas eu não coloco que eu sou o autor. Quando eu coloco o autor, o nome do pastor. Mas isso aí quer dizer, você demonstra que você está conhecendo a palavra de Deus. Não adianta você simplesmente saber. Você tem que demonstrar. Conclusão que nós temos que Jesus Cristo, além de ser o nosso Salvador, Ele nos salvou. Ele nos salvou. Mas Ele tem que ser o Senhor. Jesus Cristo é o meu Salvador e meu Senhor. Primeiro Ele me salvou, para depois Ele ser meu Senhor. O que é Senhor? Me batizei, morri para as coisas do mundo, né? Estou agora para viver em Cristo, e a partir daquele momento Ele é meu Senhor, Ele me conduz, Ele é meu Senhor, Ele me leva pelos caminhos, Ele me leva igual nos caminhos das bênçãos, né? E somente Ele pode libertar-nos do jugo do pecado. Quem está em pecado, somente Jesus Cristo pode libertar. Então, uma coisa que eu falo aqui muito sempre, eu incentivo aos descrentes, que aqueles que não conhecem, a seguirem Cristo, a luz do mundo, para que possa guiá-los numa vida espiritual, sem tropeço, sem dificuldade, em busca de ensinamento. Os descrentes, aqueles que não conhecem. Agora, e aqueles crentes que já conhecem, mas não vivem a Cristo? Tem que prestar muita atenção nisso, que é preferível, né? É preferível você mudar de atitude do que permanecer nessa coisa. Conhece, mas não vive. Então vamos ver, que é a reflexão que nós temos hoje. Você tem demonstrado ser um cristão verdadeiro? Através dos seus bons testemunhos de ter permanecido na escuridão. Ou você tem
né, é mostrar ser verdadeiro cristão através do seu bom testemunho. Eu tenho permanecido em trevas, na escuridão das trevas. Você não dá testemunho, você permanece na escuridão das trevas. De que adianta você conhecer Jesus Cristo e não ser conduzido por Ele, como eu falei, não tê-lo como seu Senhor, que o conduz, né? Busque caminhar sempre com Jesus, através do cumprimento da palavra de Deus, afastando da sua vida as trevas do pecado. O pecado, Deus não se agrada do pecado. Não adianta falar que é isso, que é aquilo, e vive em pecado. Isso aí, não adianta falar, ó Senhor Deus, então me perdoa. Ele vai perdoar. Por isso, tem que falar aí, né? Por isso. Mas a permanência no pecado, o pecado contínuo, eu não sou Deus não, mas provavelmente vai ter dificuldade. Então vamos ler lá que está escrito em João 3, 19 a 21, que diz o seguinte: e a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitos em Deus. Então, essa é a pessoa, né? Você tem que vir para a luz e praticar a verdade de Cristo. Amém? Vamos agora fechar os olhos, vamos nesse momento de oração. Fecha os olhos, busque a Deus, ó Senhor Deus dos exércitos, que está aqui conosco nesse momento, esse que te busca, que coloca a mão no coração, a mão na testa, na fronte, clama a ti, coloca a mão onde tem uma parte enferma. Ó Deus, que o Senhor que está em todos os lugares, vê todas as coisas, Pai. Ó Senhor, vê o teu filho amado que está clamando por ti agora, ó Deus, depois desse momento dessa palavra que foi ministrada. Ó Senhor Deus, se ele for uma pessoa descrente, ó Senhor Deus, abre os olhos dele, que o Espírito Santo de Deus possa se fazer presente na vida, no coração dele, para que ele possa se libertar dessa cegueira espiritual, né? O diabo tem cegado a vida espiritual dele, tem impedido que ele tenha conhecimento da palavra de Deus, e aqueles que porventura algum dia já estiveram dentro da igreja, já fizeram parte da obra do Senhor, hoje estão afastados, desviados, desigrejados, que afastaram de tudo. Tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai, dê a eles a oportunidade de retornarem aos braços do Senhor. A gente não sabe qual é o dia de amanhã, se nós vamos estar aqui presentes, vivos, saudáveis ou não. Então, aqueles que estão em situação distantes do Senhor, abram os olhos, busquem do Senhor uma renovação espiritual. Ó Deus de misericórdia, abençoe a vida de cada um que está pedindo, aquele que tem problema de família, problema de enfermidade, problema, ó Deus, de solidão. Senhor Deus, pessoa está sem ninguém para apoiar, assim, a igreja. Ó Deus, ajude, Pai, liberte-a dessa solidão espiritual, física e até mental, ó Deus. Abençoe a vida de cada um que te busca, cada pedido que faz para ele e para os seus parentes, ó Deus, em nome de Jesus. Livre-nos do mal, Senhor Deus. Livre as pessoas que estão presentes ouvindo essa mensagem do mal. Cura, Senhor Deus, cura as enfermidades, em nome de Jesus Cristo eu clamo a Ti, e pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder, e pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder, e pelo sangue de Jesus Cristo que tem poder, eu repreendo agora essa enfermidade que o Teu Filho está colocando nas mãos e clamando, e livre, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Glória a Deus. Se você gostou, aleluia. Glória a Deus. Vai aí embaixo, dê um like, diz que você gostou, comente, né, se alguma coisa boa, alguma maravilha aconteceu na sua vida. Glória a Deus. Jesus te abençoe, tenha, né, um maravilhoso dia, e que dê um sorriso para Jesus.